pelo carinho dessa casa que mora em nosso coração, não é de hoje. E eu queria dizer a todas, irmãs, irmãos, que sintam-se carinhosamente abraçados, no mesmo momento em que eu peço a Jesus que continue nos iluminando a todos, para que juntos possamos, através de um bate-papo amigo, fazermos uma reflexão. A própria configuração do tipo de reunião que nós temos aqui na casa é uma configuração diferente, né? Quando eu consigo perceber em amplitude, não só ali do lado, no chat, as pessoas, mesmo que não estejam visualmente, mas eu vejo os quadrinhos, os nomes, me remete a uma possibilidade mais íntima de mais estar conversando do que estar palestrando. E eu confesso que eu gosto muito disso. Então, além dessa característica, tem o carinho e o amor que nós temos pela casa. Mas eu queria, assim, pedir permissão para que eu projete, porque vocês vão ver que, mais do que o recurso de imagem, eu trago no raciocínio alguns recursos de esquemas, né? Mas, se alguém, alguma pessoa que estiver nos ouvindo, ou eventualmente venha nos ouvir a posteriori, e por sua dificuldade visual, não há problema, porque eu sempre me preocupo não de relatar a figura, mas de explicar o conteúdo todo que está no esquema. Então, digamos que o esquema facilita, pelo menos, a quem está falando, até ir relembrando toda a construção da ideia. Então, eu vou partir para esse momento agora, de poder projetar aqui para todos a tela, vai aparecer minha tela espelhada, e aí, nesse momento que aparecer, eu vou passar para a tela que eu preciso estar, e já estou vendo aqui, por isso que estou duplicado, que já está a tela aparecendo. Que bom. Então, por que escolhas e consequências? Esse é um tema que nós tivemos a oportunidade de trabalhar em 2019 ou 2020, não me lembro, quando nós estamos trabalhando as potências da alma, falamos de vontade, e quando chegou no arbítrio, que nós trabalhamos a questão do livre-arbítrio, do estudo do livre-arbítrio, eu trouxe um estudo para escolhas e consequências. Ocorre que, recentemente, eu tenho observado, não só na minha vida, como na vida da maioria das pessoas, ou melhor, neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento de transição, nós sabemos disso, que todos estamos sendo guindados, chamados, arguídos, convocados a fazermos escolhas em nossas vidas. Essa que é a verdade. O planeta caminha para uma configuração de um planeta de regeneração e nós precisamos ser pessoas em regeneração. Então, a vida está trazendo para toda, na amplitude planetária e na amplitude particular da vida, na singularidade da vida de cada um conjunto de situações e circunstâncias que nós estamos sendo obrigados a fazer escolhas. Recentemente, eu tive que fazer algumas que não são relacionadas ao âmbito de nenhuma dor, né? Ocasionalmente não é isso, mas estão relacionadas a impactos de vida que afetam, inclusive, a vida familiar como um todo. E, recentemente, quando um amigo meu me perguntou e falou: você está certo que você está fazendo a melhor escolha? E eu parei para ele e pensei: minha gente, a melhor escolha ela depende de um conjunto de circunstâncias que só o tempo vai dizer. Aí eu disse para ele assim: olha, eu não sei se eu estou fazendo melhor, mas eu estou fazendo a escolha certa. Se ela vai ser a melhor ou não, só o tempo dirá. Para mim, toda escolha certa, ela vai se mostrar como a escolha melhor no tempo certo. Então, a escolha certa, ela se mostra melhor no tempo certo. Então, isso veio trazer na minha mente essa questão da responsabilidade das escolhas e também
Um assunto que, conversando com outro amigo, a gente sempre fala, né? Quem é que nunca se sentiu arrependido? Quem de nós nunca sentiu arrependimento? E aí ele me falava, você acha que vai arrepender um dia? Eu vou falar, olha, eu nunca posso analisar arrependimento de uma escolha lá na frente. Eu tenho que analisar a escolha, eu não posso me arrepender da escolha hoje. Explico. Por isso que eu falo, se eu escolho o certo, se eu estou escolhendo o certo, eu não posso me arrepender. E se não for o melhor? Aí vai estar sempre nas mãos de Deus. Volto a dizer, eu sempre acredito que a escolha certa nos leva ao melhor. É uma questão do tempo certo. Mas todo arrependimento é, na verdade, antecedido por uma escolha. Então, a questão das escolhas, elas são de profundidade, até da microescolha, daquela escolha que nos parece pequena. Escolher é uma coisa tão séria que é uma das, assim, das coisas que mais cansa, pode acreditar isso, que nos cansa é realmente fazer escolhas. Por isso que quando nós temos que fazer muitas escolhas em momento, em pouco tempo, isso é estressante, é desgastante. Porque toda escolha envolve uma análise das histórias passadas, uma análise do momento presente e a expectativa com o futuro. Então, a energia psíquica envolvida numa escolha é muito grande. Então, nós, pensando nisso, nós dividimos o nosso roteiro de pensamento em 5 pontos, todos breves, mas eles estão encadeados. Primeiro, o que significa fazer uma escolha? Segundo, no que baseio as minhas escolhas? Terceiro, um aspecto da doutrina espírita ligado à consciência, conhecimento, consciência e comportamento, que nos ajuda a escolher. Isso é uma dimensão psicológica, espiritual, mas psicológica, do self. E numa dimensão espírita, nós vamos falar de princípios norteadores e a prática de realizar escolhas saudáveis. Nós queríamos dar um foco, como fazer escolhas saudáveis. Pode parecer assim audacioso, mas é um exercício de reflexão que a gente pede sempre aos espíritos que nos ajudem e nos intuam a todos nas nossas escolhas. Muito bem. Então, o que significa fazer uma escolha? Quando a gente vai fazer uma escolha, a gente tem que entender que uma escolha ela tem uma dimensão muito maior. Toda escolha, na verdade, significa abrir mão. Eu tenho um grande amigo meu, que é um amigo que eu perdi contato hoje, revendo o estudo e readequando, repreparando, atualizando. Eu me lembrei dele, tentei até falar com ele e não consegui, lamentavelmente, porque um dia ele me disse essa frase: para toda escolha, uma renúncia. E é verdadeiro isso. E aí está um dos primeiros problemas das nossas escolhas. Muitas vezes temos dificuldade de escolher, não é de até entender o que é certo, mas é renunciar a outra possibilidade de escolha. Então, aqui está um primeiro problema. Toda escolha é uma renúncia. Toda vez que eu escolher por algo que eu entendo como certo, eu vou ter que renunciar por algo que pode fazer parte de um desejo, pode fazer parte daquilo que eu acho que seria melhor. Mas o certo, o meu arbítrio, me aponta para lá. Então, tenho certeza que toda escolha nos exige a capacidade do exercício de renúncia. Gente, estar no planeta Terra, onde absolutamente tudo é transitório, nós vamos ter que entender que viver a transitoriedade é um exercício constante de renúncia. E que se anteciparmos a renúncia, abrindo mão do apego material, a vida vai se tornar muito mais fácil. Então, continuando. Então, aqui que é o esquema que eu disse. Veja bem, toda escolha, ela nos leva, num primeiro momento, que é um momento, digamos, quando você faz a escolha e que depois vai ser passado, porque foi quando eu fiz a escolha feita, ela normalmente nos leva, quando com consciência, a duas possibilidades. Ou arrependimento, me arrependo, ou uma satisfação. Então, eu posso me arrepender da escolha,
ou me satisfazer com a escolha. Mas isso não é tão simples, não é que precise complicar, mas a dinâmica psíquica nisso, ela se aprofunda, e eu preciso entender como a doutrina pode me ajudar nisso. Então, eu tenho que entender que, além de abrir mão, fazer uma escolha é entender que toda escolha gera o quê? Consequências. Então, veja bem, quando eu estou olhando o momento da escolha, eu tenho que entender. Feita uma escolha, há uma renúncia. Perfeito? E mais, feita a escolha daí para frente, gera consequências. Então, o exercício do arbítrio é um dos exercícios mais importantes para nós desenvolvermos aqui na Terra, dando lucidez ao espírito em sua jornada evolutiva. Retornemos, então, à nossa escolha, ou melhor, ao nosso esquema, e vamos focar primeiro no arrependimento. Ou seja, uma escolha leva ou ao arrependimento ou à satisfação. Está claro isso, né? Escolhi, ou eu vou me arrepender, ou vou me satisfazer. Quando nós nos arrependemos, aí este momento 1 é passado. Já escolhi, me arrependi. Aí, normalmente, nós temos dois caminhos, feito uma escolha equivocada. O caminho da culpa, o caminho da consciência do equívoco. Me arrependi, errei. Ou eu escolho me sentir culpado, ou eu escolho ter consciência do equívoco. Novamente, uma escolha. Olha que interessante. Escolhi errado, me arrependi. O que eu faço com esse arrependimento? Novamente, uma escolha. Eu posso escolher me sentir culpado, ou eu posso escolher me conscientizar do equívoco, que é o que vai me direcionar para a reparação. A culpa não me leva à reparação. Então, este segundo momento de escolha, ele é tão importante quanto o primeiro. No primeiro, eu faço a escolha, elejo uma renúncia. Se eu me arrepender, eu vou ter que escolher ou a culpa ou a consciência do equívoco. Então, é fundamental nós entendermos esse segundo momento. Então, se uma escolha é abrir mão, é ter consequências, é também determinar caminhos. Olha que coisa assim interessante. O que eu faço com o meu equívoco determina o padrão de sofrimento que eu vou ter. Me equivoquei, entrei em culpa. O que vai acontecer no futuro? O adoecimento. Fiz uma escolha, me equivoquei, me arrependi, escolhi o caminho da consciência, o que vai acontecer é a reparação. Ocorre que, seja o adoecimento, seja a reparação, nos leva ao aprendizado. Mas há uma diferença incrível na experiência do espírito, que transforma a dor na culpa no sofrimento da mágoa, da revolta, do adoecimento, do automaceramento, daquele que tem a consciência e busca reparar. Ampliando um pouco o raciocínio para uma quarta coluna que não está aqui, nós vamos entender que a reparação nem sempre ela consegue ser feita diretamente com quem eu me equivoquei. Essa pessoa pode estar distante, ela pode já ter desencarnado, ou eu desencarnei e não tem condições de acesso espiritual próximo, mas a reparação real é com as leis, é interior. Então, se, por exemplo, eu prejudiquei alguém de alguma forma, no sentido contrário, eu era sócio e usurpei um sócio. Eu posso muito bem aprender através de ser sócio de outra pessoa e doar, ajudar, dar de mim para que um sócio cresça. Então, a lei não me pede o sofrimento. A reparação ela pode ser pelo aprendizado. Há um caso que eu vou resumir de 3 espíritos que tiveram comprometimento com a área de saúde, enquanto médicos. Pois bem,
Um deles, na reencarnação, pede para reencarnar doente, para que, a partir da doença, ele fosse elaborar um esforço junto à medicina, buscando a recuperação e aprender a valorizar a medicina. Um outro pede uma outra profissão, apesar dele ter todo o conhecimento médico, uma outra profissão totalmente diferente, aonde ele teria muita saudade da medicina, mas ele não alcançaria a possibilidade de ser médico. E um terceiro pede para voltar como médico e que ele possa servir aos necessitados com a medicina. Os três tiveram o mesmo equívoco. Escolheram caminhos de aprendizado e de ressarcimento da lei totalmente diferentes. Qual foi a diferença? Se ele está mais preso à culpa, se ele está preso ao medo de repetir, né, o erro, que foi o segundo caso, ou se ele busca a reparação. Então, na reparação, é o médico que pede para retomar o caminho e servir. O primeiro, na culpa, pediu para ser doente. E o terceiro, na culpa, com medo, preferiu estar afastado da capacidade de ser médico. Então, veja bem, todos os três buscaram um caminho de aprendizado. Mas se eu escolho ter consciência do equívoco, o caminho da reparação passa a ser o caminho indicado para o meu ressarcimento de uma escolha equivocada e arrependida. Então, vamos lá, vamos continuar, porque tem também a questão da satisfação. Para entendermos, então, esse momento, a escolha é um momento passado que procuramos o prazer. Prazer no sentido de satisfazer, escolher aquilo que seria melhor. Hoje, eu digo e reafirmo, a melhor escolha é a certa. Ponto. Se é melhor ou não, entreguemos na mão de Deus. Mas fizemos uma escolha. Essa escolha, o segundo momento, pode ser um momento de dor, quando a escolha é equivocada. E dependendo da segunda escolha, eu posso chegar no momento de sofrimento ou reparação. Então, repara como as escolhas elas vão uma atrás da outra no mesmo. Não é uma única escolha. É a escolha do fato, a escolha do que eu faço com o meu erro, com o meu equívoco, e a escolha de como eu vou ressarcir a lei. Então, a doutrina ela traz um esclarecimento muito grande. Mas, vamos falar um pouco da satisfação. Mesmo a satisfação pode levar ao arrependimento. É o caso, muitas vezes, onde nós escolhemos o que é aparentemente o melhor, mas depois nós vamos perceber que o melhor para mim foi prejudicial aos outros. Eu poderia até ter consciência disso, mas eu busquei uma satisfação. Na escolha eu fiquei satisfeito. Com o tempo vai surgir o arrependimento. E aí, o arrependimento vai levar ao mesmo ciclo de repetição. Ou culpa ou consciência de equívoco. Ou adoecimento ou reparação. Mas sempre aprendizado. E há também o momento da satisfação que me leva ao bem-estar. É a escolha certa que me leva ao melhor. Que me pede uma consciência de futuro. Então, eu escolho certo pela consciência presente e a consciência de futuro. Ora, a escolha de bem-estar me leva a um reforço positivo naquela escolha. Aquilo passa a ser habitual nas minhas escolhas. Passa a ser o padrão de escolhas que eu assumo naquela situação. O que me leva a aprendizado. Qualquer, então, que seja o exercício do arbítrio, é para nos levar ao aprendizado. Se eu escolho o certo hoje, o aprendizado do arbítrio haverá de me levar à consciência tranquila e ao bem-estar. Se eu escolho equivocado hoje, eu ainda vou ter a oportunidade de escolher entre a culpa ou a consciência que me leva à reparação.
A culpa me leva ao adoecimento, ao sofrimento. A consciência de equívoco me leva à reparação, mas ambos nos levam ao aprendizado. Então, toda escolha, que é uma renúncia, gera consequências e nos leva sempre a aprendizado. Por isso que toda encarnação é uma oportunidade de aprendizado. Riquíssima. E a gente tem que entender isso e ampliar para a segunda pergunta. Mas o que então eu baseio minhas escolhas? Aqui é um pensamento da Suzana Herculano Rose, que é uma neurocientista. Olha só, ao contrário da crença comum de que as decisões, sobretudo as acertadas, são racionais, as emoções são fundamentais para o processo. Olha só, é uma neurocientista nos dizendo que as nossas escolhas são feitas, afetadas e dirigidas pela emoção. E aí a gente pode, né? Eu trouxe essa imagem proposital, que ela é uma imagem de emoção. Mas como? Mas tem mais. Veja bem um detalhe que eu botei. Ao contrário da crença comum de que as decisões, vou ler sem esperar, são puramente racionais, não. Sobretudo as acertadas. Olha só. Sobretudo as acertadas, elas não são tão racionais. Na verdade, a gente muitas vezes usa a racionalidade para justificar uma escolha, que atende a um sentimento, a uma percepção mais subjetiva do espírito. Por isso que, se nós retornarmos aqui nesse esquema, nós vamos entender a importância de usar as escolhas certas como um aprendizado de bem-estar e reforçarmos para que o espírito tenha essa escolha dentro da sua natureza. Fazer o bem, não roubar, não enganar. Quer dizer, os mandamentos, vamos dizer assim, ou qualquer compreensão de uma dimensão desse sentido, passa a ser incorporado ao espírito como a sua escolha, para que ele não venha se surpreender duas vezes. Ora, só para ter uma ideia, por exemplo, nas pesquisas de neurociência, nós não queremos entrar na neurociência, mas entender que se o córtex pré-frontal é ligado à razão e a amígdala é ligada à emoção, o balanço é mais ou menos assim. A razão nos diz se nós vamos punir ou não punir. A emoção nos diz quanto punir. Veja bem. Então, isso é interno também. A minha razão pode me dizer, errei e aí a emoção vem. Então, você vai sofrer a culpa. Você está me entendendo? A razão vai dizer, errou. A emoção, você é culpado, você tem que sofrer. Ou você tem que ter raiva daquele que te fez mal. A gente precisa entender isso e fortalecer o espírito como um todo, e não negar a nossa natureza, nem a objetiva e nem a subjetiva. Quer ver um exemplo muito bacana? A criança está lá desenhando na parede. Né? Nós realmente chegamos. O que você está pensando? Não é assim? Menino, o que você está pensando? Rabiscando a parede. Ao invés de perguntarmos, o que você está sentindo? Aliás, um dia eu cheguei em casa e o meu menino, que hoje tem 13 anos, né? Já está enorme, está quase o meu tamanho, já passou o tamanho da mãe. Eu cheguei, ele tinha desenhado a parede do corredor absolutamente toda. Ele era pequeno, ainda estava começando a aprender a falar, mas rabiscou tudo com aquele lápis de giz de cera. Quando eu cheguei, quando eu vi aquilo, eu entrei, um impacto. Foi exatamente, o que é que você está pensando? Quando eu olhei e ia falar para ele, ele olhou para mim e falou assim, tadã! No que ele fez, tadã, eu falei, meu filho, que obra de arte. Que obra de arte. E, acreditem ou não, aquela parede virou a parede deles. Falei, então tá bom, essa parede é sua. Essa parede você desenha. Eu deveria ter botado um quadro antes. Depois, para os outros, eu comprei quadro. Mas o meu menor daqui de casa, que está com quatro, outro dia, ele foi na cama de cada um dos irmãos, fez um desenho em cima da cama de um dos irmãos. Falei, meu filho, o que é isso? É para indicar qual cama é de quem. Falei, tá bom. Sim.
É um lado criativo que a gente... Mas, assim, eu perguntei, o que é isso? Uma vez falar, o que você está pensando? Né? Entender o que você está sentindo. A gente tem que perguntar isso para si mesmo. É aí que eu queria chegar. Então, minhas escolhas não é só transformá-las em dor, em sofrimento e culpa. É entender, me entender o que me levou a escolher assim. E aqui eu preciso começar a fazer um link com a doutrina, mas ainda no campo geral do psiquismo. A ciência nos traz conhecimento, mas o conhecimento só tem sentido se me leva a uma consciência. Eu posso ter conhecimento, mas não tenho consciência, porque é a consciência que me leva a um comportamento coerente com esse conhecimento. Vamos trazer para o campo da doutrina espírita. O conhecimento espírita é exemplificado. Eu consigo mostrar que ele faz parte da minha consciência espírita, o meu conhecimento. Ele se transforma em consciência se eu transformá-lo em comportamento coerente. É por isso, um amigo me perguntou, olha, eu acho bacana que os espíritas, assim, a doutrina espírita nunca diz o que você tem que fazer. Não manda, faça isso, faça aquilo. Eu falei, é um amigo meu, ele é um... Eu hoje até que eu acho que ele já mudou, que tem... Ele foi professor amigo meu lá na universidade. E ele era o melhor ateu que eu já tinha conhecido, né? Na época de comportamento de vida dele. Tinha as nuances muito engraçadas. Até na época do lançamento do filme da André Luiz, do Nosso Lar, ele foi assistir. E aí ele virou para um outro amigo meu que também é espírita, eu fui assistir Nosso Lar. E aí eu falei, comportamento, mas você não é ateu? Ele falou, mas vai que vocês dois estão certos. Ele falou, eu vou conhecer esse negócio para ter consciência. Olha só, ele não é espírita. Eu vou conhecer isso para ter consciência, para eu me comportar de forma adequada. Olha aí. Aí eu falei para ele um dia, para esse outro amigo, realmente, a doutrina espírita nunca me disse, haja assim ou haja assado, mas a consciência espírita, meu amigo, essa, o tempo todo, se eu abrir espaço que a gente tem que abrir e deve abrir, ela estará a iluminar meus caminhos de escolhas. Sempre. Este, então, é o caminho que a gente tem que se convidar para escolher. Usar dos princípios norteadores da doutrina. E lá, no Livro dos Espíritos, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Mas vamos usar o pensamento não apenas para idealizar a satisfação de um desejo. Mas vamos lembrar que a escolha requer uma renúncia, que isso gera consequências e que isso vai gerar aprendizado. É isso que nos diferencia da máquina. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Uma das coisas mais tristes que um homem pode ocultar ao outro, seja nos sistemas socioeconômicos ou nos políticos, é tirar a liberdade de escolha. Que o arbítrio é uma das potências da alma, como nos diz Leon Denis em sua obra que fala do princípio da parte do ser, do destino, da dor. Quando ele vem dizendo as potências da alma, ele traz o livre-arbítrio como uma das que eu considero. Todas são importantes, o amor, então, é a essência de tudo, mas é através do arbítrio que eu vou aprender a perceber e harmonizar com as leis naturais, percebendo Deus em mim e agindo com Deus dentro de mim para com meus semelhantes. Então, quando a gente sabe que existe a questão da concepção da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências,
Só nesses três, eu já tenho a compreensão que eu tenho que pautar minhas escolhas por isso. Então eu falo, até não, principalmente na minha ação no mundo material, eu sou um espírito imortal. Não tem, eu não posso dizer, não, quando eu estou encarnado, eu sou um espírito mortal. Não, eu sou um espírito imortal. Hoje estou Ricardo, mas as minhas escolhas, elas afetam ao espírito, que hoje é chamado de Ricardo Drummond. Já tive outros nomes, mas sou um espírito eterno. A caminho do aprendizado através da pluralidade das existências, caminhando na direção da compreensão da grandeza divina em nossas vidas. E aí, a pluralidade dos mundos habitados nos dá amplas possibilidades de estarmos, digamos, próximos a um conjunto de espíritos que habitam em certo planeta e precisamos aprender conforme um grupo. E a comunicabilidade dos espíritos nos traz essa grandeza de percepção do mundo espiritual, do mundo como um todo. E tudo isso nos orienta na escolha e nas consequências a partir da conduta espírita. Então, a doutrina espírita, ela não me diz, faça isso, faça assado. Mas ela me diz algo que está romanceado, por exemplo, na obra O Pequeno Príncipe. Tu te torna responsável por tudo que cativas. E podemos fazer daí um correlato. Somos responsáveis pelas nossas ações. Cativar é uma das ações. A ação no mundo, qualquer ação no mundo, eu sou responsável. Então, naquele primeiro nível de escolha que nós trabalhamos, eu posso entender que eu posso buscar o arrependimento ou a satisfação. No arrependimento, eu vou escolher ou a culpa ou o caminho da consciência do erro. Aí eu vou escolher ou o sofrimento e o adoecimento ou a reparação. Olha que beleza! Temos ainda um atavismo que nos foi transmitido, principalmente nas religiões ocidentais, né, de sofrimento, de culpa, de penalização, sem desejar ferir suscetibilidade de outras compreensões, mas do pecado original. Reconhecemos o pecado original dentro de nós e não reconhecemos a essência divina. Gente, eu reconheço a minha essência divina. Este tal de pecado original, que tem uma outra construção histórica, mitológica, antropológica, cultural, na verdade, ele reverbera em mim porque eu tenho uma história de equívocos. Mas eu preciso fazer uma releitura. Eu tenho uma história de aprendizados. De aprendizados. Passou tudo, o que importa é o aprendizado. Os espíritos, quando eles chegam no grau máximo, estão lá. Faz diferença se um aprendeu acertando de primeiro, o outro aprendeu acertando de segundo? Não. O que importa é o estado luminoso deles. Então, o que me importa efetivamente é o quanto da minha essência divina eu já estou permitindo, digamos, espalhar luz através da minha conduta. E, no nosso caso, a conduta espírita, baseado no conhecimento espírita que nos dá a consciência espírita. Então, nós vamos, então, agora, a partir daí, trabalhar a prática de realizar escolhas saudáveis. Né? Aprender é igual a mudar. Mudar para aprender. Então, veja bem, esse esquema é um esquema que eu queria apresentar, que eu trabalhei quando apresentei a questão do arbítrio, que é uma coisa muito interessante. Nós, encarnados, nós temos um grande privilégio em estar encarnados, que é o seguinte: antes de agirmos, muitas vezes nós falamos o que vamos fazer. Não é isso?
Até para nós mesmos, nem que sejam... Agora, antes de falar, eu penso. Então, veja bem, veja bem. Até antes de pensar, olha que eu vou falar, hein? Importante. Até antes de pensar, a minha vontade espiritual, associada àquela minha percepção subjetiva, que a professora Susana Herculano fala lá que as escolhas não são racionais, elas vêm do âmago do ser, aí eu estou colocando essa parte, é quase que intuitiva e instintiva, não do instinto. Instintivo que eu digo do instinto subjetivo, da capacidade subjetiva de escolher. Então, quando eu escolho e começo a produzir meus pensamentos, eu tenho um arbítrio que eu já posso falar. Opa, isso não. Primeiro fio do arbítrio. Isso não. Mas vai que eu penso, tá certo? Aí começo a pensar. Ah, meu Deus, mas estou com raiva de fulano, né? Eu vou lá, eu vou atrás dele, vou apertar fulano, não podia ter feito isso comigo. Aí eu viro para a pessoa, para minha esposa, você sabia o que fulano falou comigo? Opa! Eu estou saindo do pensamento para a palavra. Mais um livro, Filtro de Arbítrio. Eu poderia me calar. Aí eu falo, não, mas eu quando encontrar com ele, eu vou tirar uma satisfação. Aí eu encontro. Aí é o ímpeto do agir. Mais um filtro de arbítrio. Gente, eu posso arbitrar quando eu vou pensar, posso arbitrar quando eu vou falar e posso arbitrar quando eu vou fazer. Gente, olha o privilégio que nós temos. Os espíritos, a ação deles é em cima do pensamento. O espírito pensou, fez. Vou fazer um parênteses. Nós também, né? Nós pensamos que estava no campo espiritual. Mas vamos falar do campo material. Aqui eu penso, falo e faço. Então, na ação do mundo material, eu tenho oportunidade de sobra para virar para o meu pensamento. Não, sai daí de dentro. Você não está legal. Eu te acolho, eu te entendo. Você faz parte de mim. Eu fiquei chateado. Na verdade, estou magoado, foi meu ciúme, foi isso, foi aquilo. Mas olha só, não é você que vai resolver esse caso para mim, não, tá? Não é, não. Me desculpa, mas não é você. Não porque eu tenho um conhecimento mais amplo, eu tenho uma consciência espírita, então eu preciso te pedir para não mais fazer isso. Mas eu pensei, aí quando eu vou falar, para e pensa, opa, estou falando mal de alguém? Aí ele tem que ter os filtros, né? O que eu estou falando é verdade? Ah, é verdade. Mas vai ajudar? Vai fazer o bem? Não, então nem fala. Pode até ser verdade, porque às vezes a gente avoca, não. Ah, mas é verdade, a verdade tem que ser dita. Sim, a verdade tem que ser dita se nos levar a uma ação concreta, boa e necessária. A concretude da ação. A intenção da ação é que eu tenho que olhar como eu vou usar o verbo. Não é pela verdade, é pela intenção da ação. Aí tudo bem. Aí eu falo. Chega o momento de agir. Agora eu vou agir. Vou pegar o telefone, vou tirar a satisfação. Eu encontrei na rua, vou lá. Gente, peraí. Vai pegar o evangelho, vai ler, vai fazer uma prece, entendeu? Vai tomar um café, chama outro amigo, vem cá, pelo amor de Deus, me tira daqui, vem tomar me paga um café, ainda pede um café, me paga um cafezinho ali, vamos conversar. Abre a internet, assim de palestra bacana, para ouvir uma boa música. Gente, nós temos 3 níveis de percepção de escolhas. No nível do pensamento, da falha e no nível da ação. Olha lá, gente. Olha lá. Como que a gente tem um privilégio. No mundo espiritual, pensar é falar. Pensar é agir. Então, vamos aproveitar enquanto estamos aqui para construir uma consciência de escolha mais bem feita. E a doutrina, quando eu volto na doutrina e eu vejo os princípios básicos e chamo a compreensão disso, amar a Deus
e amar ao próximo como a nós mesmos, com os 2 mandamentos, com esses 5 princípios, gente, nós temos orientação para qualquer momento da vida. Qualquer. É só pensar primeiro na lei de amor e depois falar. Amar a Deus, existência de Deus. Amar ao próximo como a mim mesmo é uma questão da conduta da compreensão do amor a Deus. Mas se a imortalidade da alma faz eco no meu coração, eu sei que se não aprender a amar agora, eu vou aprender a amar depois. Então vamos aprender agora. E é para isso que existe a pluralidade de existências. Para nos oportunizar, não é o sofrimento, é o aprendizado. Eu tive uma pessoa falando assim, um conhecido, aí foi chegar no elevador, aí ele falou assim, não pode subir que eu estou esperando a dona encrenca. Aí isso é um hábito antigo, é um amigo já, mas eu falei, meu Deus, não pode ser dona encrenca. E não é, porque ele necessita de um amparo, até material, para questões do andar, algumas coisas. Então, não é. É esse hábito antigo feio. Mas dentro desses hábitos antigos que a gente tem de nos desmerecer a outro, nos desmerecer a nós mesmos, é aquele assim, casei para sofrer. Não. 2 espíritos que não são afins, eles se aproximam em outra vida, não é para continuar o embate, é para aprender a afinizar. Porque se fosse para continuar o embate, a gente nascia, os espíritos vinham, limpavam a mente, agora vocês estão se reconhecendo, pode para a briga, vamos lá. Não! O esquecimento na reencarnação é porque a oportunidade é para retomar o caminho do amor. Escolher o amor e não mais as diferenças. Então, eu olho para o espírito, as pessoas ficam olhando. Eu já vi gente falando, eu acho que fulano não foi meu afim. Ele não, aquele ali não foi legal comigo. Minha família, não. Todos são oportunidade de aprender a amar. Por vezes, é claro, alguns escolhem caminhos diferentes. Aí só me resta entender, entregar para Deus e seguir o caminho das minhas escolhas corretas. Aquelas que eu busco e entendo como certas, para aprender. E no momento certo, falo, Senhor, se um dia eu puder ajudar de outra forma, eu tiver capacidade disso, me oriente nesse sentido. Mas a oportunidade, então, gente, olhando os 2 mandamentos e os princípios da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos é bônus. É bônus que nos descortina uma percepção de nós mesmos, através da percepção de um amigo espiritual. Gente, eu sou um espírito, não é isso? Estou vendo espíritos, eu vejo todo dia no espelho, só que eu vejo encarnado. Sou eu mesmo. Né? Então, essa compreensão toda nos ajuda a entender essa questão do arbítrio e vamos utilizá-lo. Vamos entender. E que ele seja o mais rígido possível antes do campo da ação. Preferencialmente, bem grande, bem forte também antes da linguagem. E vamos gerir os pensamentos. Lembrando que a melhor forma de lidar com o pensamento não é apagá-lo, é substituí-lo. Para nós, na maioria, é isso. Não é apagá-lo, é substituí-lo. Substitui por um pensamento que contrapõe aquele. E aí, se a gente olhar no esquema, o que antecede tudo isso? A vontade. Leon Denis nos diz, além do arbítrio, a vontade é outra potência da alma. Então, a vontade tem que ser orientada mediante a disciplina mental. Meditação, prece, hábitos elevados, ouvir palestras, estar no centro, trabalhar no bem. Tudo isto orienta a nossa vontade. E aí a gente adquire um poder. Algumas dicas práticas, então, para nós buscarmos assim, escolhemos
tem algo equivocado, que é um hábito, vamos falar de hábito, tem um hábito equivocado que eu queria extinguir. Tá? Tem um hábito. Estou tomando, todo dia eu acordo, tomo 2 litros de refrigerante. Eu tenho que parar com isso. Esse hábito eu sei que é ruim, faz mal. Ok. Disciplina. Disciplina é um músculo. Não é à toa que Emmanuel fala para Chico Xavier. Disciplina, disciplina e disciplina. Se ele precisa treinar disciplina, nós também precisamos e muito mais. Começar com objetivos menores, metas que sejam alcançáveis. Chega no final do ano, o cara fala assim, eu amanhã vou ser um divulgador como Divaldo Franco. Meu Deus! Foi tempo nisso, assim. Gente, amanhã, ano que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir assim, fazer palestras que toquem mais pessoas. Vamos começar ali, entendeu? Mas é algo que nos promova para frente. Fazer um acompanhamento. Santo Agostinho nos diz, está lá no Livro dos Espíritos. Fazer uma análise dos nossos atos diariamente. Perfeito? E ter uma sustentabilidade. No campo da psicologia comportamental, surgiu um número mágico de 21 dias. Não, muda um hábito, 21 dias que ele muda. Não é bem assim. A provocação está aqui para dizer que cada um de nós tem os seus 21 dias. Ou seja, eu preciso persistir nas minhas novas escolhas por um certo tempo para que ela se naturalize dentro do meu ser. Para fecharmos, então, meus irmãos, essas reflexões, não é para concluir, não é a conclusão, assim, ou melhor, a conclusão que a gente tira é o seguinte: somos privilegiados. Temos 3 níveis de uso de arbítrio. Somos muito privilegiados, temos uma doutrina consoladora, conscientizadora. Somos privilegiados, estamos encarnados com um projeto de melhoria já está estabelecido lá no mundo espiritual. E todo dia, quando acordarmos, abrirmos os olhos, vamos falar assim, meu Deus, eu sou um privilegiado, ainda estou vivo aqui na Terra. Vou prosseguir meu projeto de melhoria. Para, então, fecharmos, eu queria trazer alguns arrependimentos feitos em alguns livros que trazem estudos de pessoas que estão em estado terminal. Tá? São livros clássicos de uma enfermeira que me faltou o nome agora, depois a posterior eu lembro e aviso o Paulo para falar a todos, que tem um livro muito bacana antes de partir, se não me engano. Tem outros livros, outras pessoas que trabalham no campo da tanatologia, que entrevistando as pessoas que perguntam na vida, do que você se arrependeu? Não começamos falando do arrependimento? Aí eles perguntam, do que mais você se arrepende na vida? Primeiro, priorizar as próprias escolhas. Não as escolhas do mundo, mas as próprias escolhas. E no caso nosso, não vamos focar numa escolha egocentrada. Não é no sentido de satisfazer o desejo. São escolhas que satisfazem a minha consciência. E não escolhas que atendam ao mundo. O arbítrio é um exercício solitário de consequências coletivas. Veja bem, o meu arbítrio é um exercício solitário. É meu, eu escolho. Mas de consequências o quê? Coletivas. Então eu tenho que priorizar as escolhas pela minha consciência. Trabalhar menos para viver mais. Aspa no menos. Não é trabalhar. Não é o trabalhar por trabalhar. São pessoas que trabalham e não vivem em família. Não vivem seus afetos, não vivem sua religiosidade, e que dedicaram a vida ao trabalhar pela materialidade das coisas. Porque o trabalho é uma bênção universal, os espíritos trabalham na obra de Deus. Os espíritos trabalham nos ajudando. Nós podemos trabalhar uns aos outros nos ajudando.
Então, não é o trabalhar menos, é o trabalhar no sentido de posses materiais. E abrir a amplitude de viver a família, viver a religiosidade, viver o exercício do amor. E aí está, que é o terceiro, dedicar-se aos amigos e às famílias. As pessoas estão lá e falam, eu gostaria de ter tido tempo para dedicar mais às famílias, mais aos filhos, mais aos amigos. E mais, eu poderia ter escolhido ser feliz. Sabemos que a felicidade é relativa, mas eu vou falar hoje de um ponto da felicidade, então, que nós temos que pensar. Diante do arrependimento, de um equívoco, eu não posso escolher entre a culpa ou a consciência com a reparação. Então vamos começar aí já. Ser feliz. Errei. Meu Deus. Eu sei que o senhor me entende, mas me ajuda a reparar. Me ajuda a corrigir. Me ajuda a melhorar. E não gastar energia em automaceração. Às vezes a culpa, muitas vezes, ela até num primeiro momento, ela nos traz o impacto do equívoco. Mas ela não pode perdurar mais do que isso. Ela tem que caminhar na direção da consciência para caminhar na direção da reparação. E, por último, eles dizem que gostariam de amar mais. Amar mais. Amar aos familiares. Veja bem, dedicar-se aos amigos, amar ao próximo. Escolher ser feliz, amar a si mesmo. E quando eu amo a mim mesmo e amo ao próximo, eu estou amando a Deus. Porque eu só consigo amar a Deus, objetivamente falando, através do próximo. Como eu vou demonstrar meu amor a Deus? Digo para, oh meu Deus, você está precisando do quê? O que eu posso te ajudar aí? Está precisando de um favor, meu Deus? Me fala, eu te amo, eu faço por você. Não, eu vou ligar para os meus amores e perguntar, o que eu posso fazer por você? Eu vou amar aos amigos, aos familiares, aqueles que se dizem ou se comportam como nossos inimigos. E se eu ainda não consigo amá-los, eu não vou odiá-los. Eu tenho um filtro. Não consigo amar, mas também não vou odiar. Não vou. Eu vou me distanciar, vou me proteger, vou seguir meu caminho, vou pegar esse amor, que é ele dedicado, vou dedicar a outros, e vou continuar meu aprendizado de amor. Então, toda escolha é uma renúncia. Toda escolha gera consequências. Essas consequências podem nos gerar necessidade de novas escolhas. Que escolher a dor, a culpa ou escolher a reparação, que age no bem. E a reencarnação é uma oportunidade de reparação, de ação do bem. Se ampliarmos, então, essas reflexões, nós entendemos que traremos a doutrina espírita e todo o seu conhecimento para um patamar de consciência, convidando-nos a uma ação espírita. E aí, para mim, passa a fazer mais sentido ainda quando nos é elucidado que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E eu me transformo na forma como eu lido com minhas escolhas. Meus irmãos, gratidão por estarmos aqui juntos. É sempre uma alegria enorme e é isso. Estamos aí, então, dispostos a conversar, se ainda se fizer necessário.